Provavelmente você já viveu alguma situação na sua vida, ou vive nesse momento, talvez por isso você está aqui. Alguma situação desafiadora que você tem que resolver, é algo urgente, algo que não dá mais para esperar, ou uma situação que vem protelando e que você não aguenta mais. Já esgotou suas energias, esgotou, sabe, a sua esperança, a sua confiança de que isso vai se resolver de algum jeito. Então eu já venho trazer uma boa notícia para você. Sejam muito bem-vindos. Antes disso, meu nome é Fernanda. Vocês estão no De Papo com Além. Eu vou ensinar para vocês hoje o que eu fiz para sair de uma dívida de mais de 200 mil reais. O que eu pratiquei? Como que eu fiz para achar uma saída? O que aconteceu? Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o Ho'oponopono. Se isso te interessa, fica aqui até o final. Já se inscreva no canal para receber conteúdos igual a esse. Curte esse vídeo e compartilha com aquela pessoa que também talvez está vivendo algum obstáculo ou algo que precisa resolver. Então, o Ho'oponopono, ele chegou na minha vida num momento onde eu estava com muitas dívidas. Foi um momento complicado da minha vida, onde eu estava me reinventando, recomeçando. Foi uma transição de profissão e onde tudo começou a se embananar. Sabe aquele momento que tudo começa a se enrolar e você se enrola tanto, pior do que um carretel, que você fala, nossa, será que ainda existe saída de desenrolar tudo isso? Até que eu conheci o Ho'oponopono. Na verdade, eu já conhecia, mas tem momentos na nossa vida que a gente deixa de praticar coisas que são boas. É por isso que sempre estou insistindo aqui para vocês e trazendo novidades e trazendo tudo aquilo que eu manifesto na minha vida, como eu manifesto e tudo aquilo que eu realizo como prática, que é tudo aquilo que deu certo e que trouxe um resultado muito grande. Então eu entendi, né? Eu já havia ali estudado sobre o Ho'oponopono dentro do meu autoconhecimento. E eu entendi que o Ho'oponopono é uma prática havaiana que foi criada e que ele limpa profundamente o nosso inconsciente. Porque ao decorrer da nossa vida, a gente vai acumulando muitas crenças limitantes, a gente acumula traumas, acumula frustrações, né? A gente acumula situações que nós vivemos e que não são bacanas e que às vezes você acha que já está resolvido. Por você não lembrar disso, tem coisas que você nem lembra. E realmente ele está lá no fundinho do seu subconsciente. Hoje eu sou uma hipnoterapeuta, então eu entendo muito sobre a nossa mente, sobre o que guardamos dentro desse subconsciente. Então, naquela época, eu ainda não era. Então eu realmente falei assim, bom, eu estou num mato sem saída. Eu preciso achar uma solução para minha vida. Só que eu não me via assim, como resolver isso? Porque eu não tinha a questão financeira, eu não tinha condições de resolver, né? E eu entendia que, assim, trabalhando, eu talvez conseguiria isso, mas muito lá para frente, e eu precisava resolver logo. Então eu lembrei do Ho'oponopono, né, que eu já havia praticado. Gente, eu pratico o Ho'oponopono para tudo na minha vida. Para vocês terem ideia, quando, por exemplo, eu vou ao shopping, eu vou na rua, assim, em algum local de comercial, que a gente sabe que hoje, né, nas grandes cidades, está cada vez maior o número de carros e fica mais difícil encontrar uma vaga. Sempre eu consigo. Eu tenho pessoas que saem comigo, que elas até falam, nossa, Fernanda, eu não sei o que você faz. Você deve fazer alguma mágica, porque toda vez que a gente chega num lugar que você não vê nenhuma vaguinha de estacionamento para colocar o seu carro, sempre essa vaga aparece na sua frente. Disponibiliza na hora para você. E aí eu sempre falo, né, para minhas amigas, para os meus familiares, até para os meus filhos eu brinco, o que você acha que eu estou fazendo? Então eu já vou praticando o Ho'oponopono antes de chegar no local onde eu preciso estacionar.
Então eu trouxe a situação do estacionamento só para vocês verem o quanto é real. E é muito rápido, né? Eu acredito muito. Então quando a gente acredita naquilo que vai dar certo, é como uma oração. Quando você faz com fé, com confiança, e você sabe que tem um resultado, com certeza esse resultado vem muito mais rápido. Tem pessoas que são mais resistentes, né? Desconfiam até da sua própria sombra, e aí levam um tempinho a mais para que veja a realidade acontecer na sua frente quando você pratica alguma coisa. Mas conforme, até é bom para essas pessoas que não acreditam, que são mais céticas, né? Pessoas que precisam ver para crer, é até bacana praticar o Ho'oponopono, porque você vai ser surpreendido. Isso eu te garanto, que você vai ser surpreendido. Então, quando eu estava naquela situação de dificuldade, eu lembrei do Ho'oponopono, porque eu já era praticante, mas como eu falei para vocês, às vezes a gente deixa de praticar certas coisas devido à nossa correria, e esse é o maior erro. É onde a gente escorrega na casca da banana e deixa de fazer aquilo que dá resultado. Deixa de limpar ali muitas crenças que ainda existem dentro de nós, crenças que às vezes foram implantadas pela sociedade, na escola, pelos professores, talvez dentro de casa, algumas falas que são comuns, né, para as pessoas mais antigas, que tinham a consciência de que aquele que levanta cedo, eu não sou muito boa de ditado, tá, gente? Eu sou péssima, aliás. Aquele que levanta cedo é o que é bem sucedido, né? Que tem a oportunidade de ganhar dinheiro, porque o dinheiro não leva desaforo para casa, algo desse tipo. Eu misturo tudo, faço uma salada de frutas aí nos ditados populares. Mas o que eu quero dizer com isso é que todas essas falas, elas vão ficando implantadas, elas vão criando raízes dentro do nosso subconsciente, e ao decorrer, né, do que a gente se torna adulto, é que vem as consequências. Aliás, hoje eu gravei um vídeo bacana. Se você quer entender um pouco mais sobre as 7 leis universais, que se a gente colocar elas em prática todos os dias, você também vai trazer para a sua vida o extraordinário. Você vai viver o extraordinário, você vai ver sua vida caminhar de um outro jeito. Inclusive hoje eu falei sobre a causa e efeito, e é o que eu estou falando para vocês hoje. As causas, elas estão aqui dentro da nossa mente, né? E isso vai causando alguns sentimentos, algumas emoções, que quando vem um gatilho, algo acontece na nossa vida ali, ela vem com tudo, como uma flecha certeira, e faz um estrago. E aí começa tudo de novo, às vezes você já estava lá no topo e de repente você escorrega. Então justamente são essas autossabotagens que acontecem conosco. E quando a gente não limpa essas autossabotagens que tem dentro de nós, quando nós não limpamos essas emoções que ainda existem aqui dentro e que a gente acha que está curado, e que de repente vem uma situação que você não sabe nem qual é, mas quando você vê, você já está fazendo a mesma coisa que um dia fez lá atrás, mas também você não lembra de onde vem. Muitas vezes, né, eu como terapeuta, eu recebo das pessoas falando assim, nossa, eu nem lembrava disso. Eu não tinha nem noção que o meu problema, né, que aquilo que causou um efeito na minha vida, aquilo que causou uma consequência, vinha dessa situação aí da minha infância, ou vinha de tal situação na escola, ou então de tal situação na casa dos meus familiares. Então são coisas que às vezes a gente não tem o controle, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente tenha todo ali um autocuidado do nosso entendimento, tem coisas que fica além disso, que a gente não tem nem consciência, por isso que muitos chamam de inconsciente, e na hipnose a gente chama de subconsciente, é onde a gente possui camadas sobre camadas, e para acessar essas camadas, ou tem que ser terapeuta, ou nós temos que usar de alguns artifícios, como por exemplo o Ho'oponopono. Então, quando eu estava nessa situação, eu falei, vou fazer o Ho'oponopono e eu vou quitar todas essas minhas dívidas. Eu não tinha nenhuma saída, não tinha nem de onde tirar esse dinheiro. Então, eu comecei a fazer. Então, eu comecei a falar,
né? Dívidas quitadas e abençoadas. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Ou então eu falava, minhas despesas financeiras ou minhas pendências financeiras estão todas quitadas, abençoadas, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Só que antes disso, ao acordar, eu fazia para mim. Porque quando a gente tem uma intenção, né, você pode usar o Ho'oponopono para tudo, assim como eu usei e utilizo sempre para estacionar o meu carro. Mas eu precisava também limpar primeiro dentro de mim aquelas crenças que existiam lá e talvez eu não sabia qual era o gatilho e qual era a causa, né, que existia dentro da minha mente. Então eu comecei a fazer para mim. É por isso que as pessoas falam, né? Olha, façam primeiro para vocês, na primeira hora do dia, quando você acorda, é o ideal. Você enviar essa mensagem para você, ou seja, você está fazendo afirmações ali para sua mente, onde ela está fresquinha, aonde o seu consciente, que é o julgador, que nós temos um julgador aí no nosso corpo, que fica falando, isso não vai dar certo, para com essa besteira, você não vai sair disso. Então, o nosso consciente, ele é o nosso grande sabotador. Então, nesse momento da manhã, quando a gente faz pra gente, a gente já tem ali um grande aliado, porque o nosso consciente ele está mais lentinho ainda, às vezes ele pode até julgar, mas não vai julgar como uma hora mais desperta do dia. Então, quando você acorda, primeira coisa que você faz, então você diz, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu nome, Fernanda, abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Só que tem um detalhe. As pessoas me perguntam muito, né, sobre os 108 repetições que nós falamos 108 vezes a mesma afirmação. Por que 108? 108 para os espiritualistas e para as pessoas que estudam sobre os números, existe um significado de purificação. Ou seja, as palavras elas já têm força. A repetição, você já vai criando ali uma neuroplasticidade no seu cérebro. Hoje se fala muito isso na neuroplastia. E aí ainda mais você coloca um plus a mais. É como se fosse uma cereja do bolo, falar 108 vezes. Porque 108 é um número de purificação. É a junção perfeita para uma purificação maior, para algo mais profundo. E por isso a gente repete 108 vezes. Então, o que eu fazia? Eu até ia trazer para vocês hoje, mas eu sempre estou doando os meus japamalas. Que o japamala é como se fosse um colar, se você jogar aí na internet, no Google, você vai ver. Ele parece um colar que tem 108 contas. E aí você vai contando ali, você vai fazendo a sua repetição e passa uma conta, faz uma repetição e passa uma conta. Isso vai facilitar para você no dia a dia, porque muitas vezes as pessoas fazem, às vezes tomando um café, almoçando, e ali você tem esse autocontrole de que você já chegou nas 108 repetições. Mas como eu não tenho, porque sempre eu estou doando os meus, eu tenho até que comprar novamente, eu utilizo às vezes o próprio grão de feijão, pode ser grão de milho, você pode ir fazendo risquinhos no caderno, mas eu acho isso mais difícil. Então você cria o seu próprio método. Hoje tem até aplicativos que você baixa e tem lá aplicativos de Japamala, que você vai clicando no celular e ele vai contabilizando quantos você já falou. Então é muito bacana, gente. Então façam. Eu confirmo para você que assim, tem momentos que a gente deixa realmente de realizar práticas que são tão poderosas, que facilitam tanto a nossa vida. E de repente me deu aquele estalo, eu sempre falo que não é o estalo, né? A gente tem o nosso espiritual, a gente tem aí o nosso subconsciente, que é o grande criador de tudo e que sempre está tentando nos alertar quando a gente está alinhado com ele, ele traz pra gente esse alinhamento cada vez mais.
e vai trazendo oportunidades pra gente, vai trazendo soluções, vai trazendo pessoas. E aí foi quando eu achei essa solução. Então eu fazia para mim as 108 vezes, Fernanda abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E depois, no decorrer do dia, eu fazia para as minhas dívidas quitadas, abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E o que não era surpresa para mim, mas que eu havia deixado de praticar, entrou um dinheiro para mim, muito grande, extraordinário. Foi de uma causa, foi de uma ação que eu tinha na justiça, mas que já tinha algum tempo, que eu já nem pensava mais nisso. E chegou na hora exata, na hora que eu precisava e que de maneira alguma eu imaginaria, né, que essa seria a solução dos meus problemas. E foi quando eu quitei todas as minhas dívidas, eu comprei um novo carro, eu troquei o carro que a gente já tinha, comprei um segundo carro. E, gente, é extraordinário. Façam. Eu vou deixar aqui na descrição como que vocês fazem. Logo mais eu vou disponibilizar para vocês um vídeo que eu estou editando, estou fazendo bonitinho para que vocês possam fazer junto comigo. Eu vou falando e vocês podem ir falando junto. É um vídeo de mais ou menos 15, 20 minutinhos, onde eu faço essas 108 repetições e facilita a vida de vocês. Tem pessoas que até colocam o vídeo ligado na sua casa, né, para limpar as energias da casa também, porque nossas casas também possuem memórias de tudo aquilo que nós vivemos dentro dela, tristeza, alegria, desespero, de repente você está aflito, está ansioso, chegou estressado, tudo isso vai ficando ali gravado na sua casa e às vezes você fica doente, você não dorme direito e você não sabe de onde está vindo isso. É dessa energia da sua casa. Então é bom também você deixar ligado na sua casa. Tem pessoas que faz o Ho'oponopono do dinheiro e deixa ligado o vídeo ali enquanto está dormindo e aquilo vai agindo. Mesmo que você está dormindo, o seu subconsciente ele não dorme, ele trabalha 24 horas e é por isso que funciona, porque aquelas palavras vão entrando no seu subconsciente e ele vai trabalhando 24 horas para buscar a solução assim perfeita para resolver as suas questões. Então foi assim que eu quitei uma dívida de mais de 200 mil reais, foi assim que eu comprei o meu segundo carro, foi assim que eu pude proporcionar mais conforto também naquele momento para minha família. Façam, depois eu quero relatos, se você fizer certinho não tem erro, mas não esqueça, faça para você primeiro, porque aí você faz uma limpeza interior, sabe, como se fosse uma lavagem ali, faça com fé, às vezes no começo, para as pessoas que são mais céticas, vão falar, nossa, que besteira, mas continua fazendo, mesmo que no momento não te transmita nenhuma emoção, porque vocês vão ver que com o tempo, conforme você vai criando essa neuroplasticidade no seu cérebro e ele vai acostumando com essas afirmações e ele vai levando isso como verdade para a vida, ele acaba proporcionando isso para você e vai te trazendo uma emoção de como você já estivesse vivendo isso que você está pedindo. Na verdade, não é um pedido. Sempre faça como se você já estivesse recebido. Como eu falei, dívidas quitadas e abençoadas. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Por exemplo, dinheiro abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu não estou colocando tempo no dinheiro. E se você colocar tempo, como eu coloquei de dívidas quitadas, eu já coloquei ela com a intenção de quitadas. Eu não falei assim, eu vou quitar as minhas dívidas. Então é só esse o adendo, a observação muito importante que você tem que fazer nas suas afirmações. Eu vou deixar aqui na descrição escrito como vocês devem fazer e aí você pode adaptar
para qualquer momento da sua vida. O do carro, do estacionamento, da vaga, como que eu faço? Olha um exemplo. Eu coloco vaga, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E aí a vaga aparece na minha frente. Eu já fiz para achar alguma coisa na minha casa que eu havia perdido. Então, gente, olha, é uma prática que ela se adapta a qualquer situação. Mas eu quero ouvir relatos, eu quero ver relatos aqui nesse vídeo e logo mais eu vou disponibilizar para vocês um vídeo facilitando para que vocês possam fazer juntos comigo. Mas já começa hoje, faça você, pega lá um 108 sementes lá de feijão, grãos de feijão, pode ser sementes também, usa caneta, usa aplicativo de celular, se quiser comprar o Japamala também pode comprar, mas não deixam de fazer, tá bom? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber mais dicas e eu vou disponibilizar logo mais esse Ho'oponopono que eu estou editando e também eu peço a gentileza que compartilhe com as pessoas que às vezes estão batendo cabeça, tem coisas para resolver, questões de saúde. Saúde, você já pode falar, por exemplo, Fernanda, saudável, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Fernanda, saudável, perfeita, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Gente, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.